Evangelho de Mateus, capítulo 1. Hoje você entenderá a importância da Bíblia ter mencionado os nomes dos antepassados de Jesus. Este registro não está ali por acaso, pois essa informação traz logo no início do Evangelho uma mensagem de graça de Deus a nós. Vamos então começar com o estudo do capítulo 1 de Mateus. Faremos a leitura completa do texto bíblico, depois os comentários explicativos e, por fim, uma breve reflexão. E se quiser pular direto para alguma parte, é só usar os marcadores de tempo na descrição. Vamos lá. Leitura do texto. Mateus, capítulo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e os seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. E Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoque. Sadoque gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. Concluída a leitura do texto, vamos aos comentários. Note em sua Bíblia que o primeiro livro do Antigo Testamento é o de Gênesis, que aborda o começo de todas as coisas. De modo similar, o Novo Testamento inicia com a abordagem do nascimento de Jesus, que criou todas as coisas, bem como trouxe um novo começo, ou um novo tempo para a humanidade. Primeiro, vamos buscar esclarecer o motivo de ouvirmos que Jesus é o filho de Davi, o Rei Eterno Prometido. Leremos então algumas das promessas ao longo do Antigo Testamento referentes ao Messias, começando por Gênesis 22:18. Ouça o que está escrito: Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu à minha voz. Esta é a promessa de Deus feita a Abraão, de que não apenas os seus descendentes diretos seriam abençoados, mas todas as nações da terra. E aqui, Jesus já cumpre este papel, ao levar a salvação e as bênçãos do reino de Deus a todos os que nele creem ao redor do planeta.
Outra promessa que nos ajuda a entender que o Messias seria da descendência do rei Davi está na segunda carta de Samuel, capítulo 7, versos 12 e 13, que diz: Quando seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Aqui é a promessa de Deus a Davi, que teria o seu descendente estabelecido eternamente no trono. Ouça ainda a outra promessa que Deus fez a Davi e que foi registrada no livro de Salmos, capítulo 89, verso 29. Farei durar para sempre a sua descendência, e o seu trono ficará firme enquanto o céu existir. Essas promessas evidenciam o motivo de Mateus usar a expressão filho de Davi em seus textos, pois além de ser descendente de Davi, Jesus é o Messias prometido e as profecias se cumprem nele. Se coloque no lugar de Mateus, que experimentou uma caminhada ao lado de Jesus e o identificou como sendo o Messias prometido. Suponho que Mateus ouvia sobre a vinda do Messias desde sua infância, só não sabia quando ele viria. E para além de ter a alegria de viver justamente na época que Deus envia o Cristo, Mateus ainda é convidado para caminhar com ele. Podemos supor que Mateus guardava um desejo ardente de comunicar a todos essa boa notícia. Creio que se fôssemos nós, também teríamos. E, se tivéssemos a missão de contar ao povo judeu que o Messias havia chegado, não haveria forma melhor de relacionar algumas das principais profecias do Antigo Testamento à pessoa de Jesus que não a de começar registrando que ele descendia da linhagem do rei Davi, portanto de Abraão também. Por isso, Mateus optou por citar os nomes em seu livro, desde Abraão, passando por Davi, até chegar em Jesus. Esclarecido este motivo, vamos agora analisar outro ponto, o qual Mateus registra a genealogia de Jesus a partir de José, que é seu pai adotivo. Já o evangelista Lucas faz o relato dos antepassados de Jesus a partir de Maria, a mãe biológica de Jesus. É possível que Mateus tenha feito dessa forma para reforçar a linhagem real de Jesus, uma vez que o filho de Davi que aparece na linhagem de José foi Salomão, que foi um dos grandes reis de Israel. Já no relato de Lucas, ele se baseia em Maria e registra outro filho de Davi, chamado Natã, que não foi rei. De qualquer modo, ambas as genealogias são relacionadas à linhagem de Davi e são da tribo de Judá. Sobre essa questão, Jerônimo, um dos pais da igreja, escreveu que, dizendo que José e Maria eram de uma mesma tribo, de onde sabemos que, segundo a lei, ele estava obrigado a tomá-la em sua família e porque foram recenseados simultaneamente em Belém, como gerados por uma mesma linhagem. Em outras palavras, fica evidenciado que Jesus era da linhagem de Davi e cumpre com a profecia, portanto, é o filho de Davi. Seguindo a análise do capítulo 1, o texto ainda destaca que Maria estava grávida por meio do Espírito Santo. É possível notar que o Evangelho de Lucas apresenta uma atenção especial a Maria, ao passo que o de Mateus traz pontos relacionados a José. Sobre José, ouça o que Mateus relata no verso 10. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem injusto e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Pela lei judaica da época, Maria poderia até ser apedrejada devido à gravidez, mas como Roma imperava, provavelmente isso não seria possível. Contudo, ainda assim, ela sofreria grande vergonha e, considerando que José a amava, ele estava refletindo sobre ir embora de modo discreto, para não prejudicá-la de modo algum. Mas, neste meio tempo, um anjo explicou a José em sonho o que havia acontecido e que ele não tivesse medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo e que José deveria pôr o nome de Jesus à criança, porque ele salvaria o povo dos seus pecados. Reflita sobre este fato. O Deus que sonda os corações escolheu este homem humilde e respeitoso para ser o pai adotivo de seu filho unigênito. Que almejemos ter a serenidade e o coração bondoso de José. Por fim, com a chegada do Emanuel, Deus conosco, Mateus evidencia mais uma das profecias do Antigo Testamento reveladas em Jesus, que vem do livro do profeta Isaías 7,14, e diz: Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá
e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Como foi revelado no livro de João, que já lemos, Jesus é o Verbo que se fez carne, que estava no início de todas as coisas. Então, ele já era antes de Abraão. A boa notícia é que Deus se vestiu de humano para caminhar com a sua criação. O Criador de todas as coisas se fez um bebezinho indefeso e se esvaziou para caminhar com a sua criação em forma humana durante 33 anos. Por isso, podemos afirmar que temos o Emanuel, que temos Deus conosco. Concluindo, uma breve reflexão. Que dia é hoje? Talvez você responda, por exemplo, segunda-feira. Porém, há uma data, dia, mês e ano, que seja 9 de junho de 2025. Detalhe importante é 2025 depois de Cristo. Jesus literalmente marca um novo tempo para a humanidade. Há milênios as profecias já apontavam para ele, e o nascimento de um bebezinho em Belém literalmente dividiu o calendário comum do planeta Terra, em antes e depois dele. Antes mesmo de vir ao mundo, Jesus já demonstrava sua graça por meio daqueles que escolheu como sua linhagem, ou seja, quem seriam seus avós, bisavós, etc. Nós não escolhemos a família que iremos nascer, mas digo com segurança que Jesus fez isso, pois ele é o Verbo eterno, Deus conosco. Ele já estava no início da criação de tudo, então obviamente ele escolheu aqui na Terra qual seria a sua linhagem. Observe então essa árvore genealógica de Jesus e ficará evidente que ela é composta de pessoas que mentiram, de reis extremamente violentos, de adúlteros, entre outros pecados ainda mais graves. Deus nos revela que, para além de ele ter o poder de transformar o caos em ordem, ele também deixa claro que sua graça é abundante, portanto, seu favor alcança a todos e não depende do berço que nascemos. A graça de Jesus alcança a cada um de forma individual, e isso não depende do lugar que você nasceu e da família que você veio, ou mesmo da sua origem, tradição, passado, que seja. O Espírito de Deus sopra onde Ele quer. Porém, o foco aqui não é apenas a família, ou mesmo qualquer outra coisa do seu passado que você não tem o poder de mudar. O foco aqui é a graça, o perdão de Deus. Portanto, mesmo que ao olhar para trás em sua vida, você veja algo que não goste muito, em qualquer área da sua caminhada, saiba que Deus lhe oferece hoje essa graça e um novo começo. Lembre do que Paulo registrou em sua carta aos Romanos, no capítulo 5. Lá diz: "Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Então, qualquer que seja o pecado, saiba que há um Deus de amor e de graça, disposto a perdoar. Basta você reconhecer os pecados, se arrepender, aceitar este perdão e o amor infinito, acompanhados da salvação de Jesus Cristo." Se enquanto ouvir essa mensagem, alguém veio à sua mente, compartilhe com essa pessoa. Talvez ela esteja precisando ouvir isso hoje. E lembre-se, o propósito dessas mensagens é te levar direto à fonte, a palavra de Deus, por meio da própria Bíblia. Se essa reflexão fez sentido para você, inscreva-se no canal e acompanhe os nossos estudos bíblicos. A cada capítulo, uma nova reflexão para fortalecer sua caminhada com Jesus. Que Deus abençoe.